Alô, minha gente, eu já há imenso tempo que não gravo dentro do carro, vou gravar hoje porque está a apetecer-me imenso e mais do que o sítio onde é gravado, onde é que são gravados os vídeos, em mim o que me faz mais sentido é a vibração e a energia com que eu estou para poder partilhar e gravar. Hoje acabei de chegar a casa, são cerca das 6 horas. E está a apetecer-me imenso partilhar uma situação que se passou comigo esta semana e colocar-me aqui num papel de educadora das emoções. Quando eu partilho convosco a minha formação e a minha base como terapeuta, educadora e coach, é-me um bocado complicado escolher uma. E eu, em tempos, há umas meses largos atrás, partilhei convosco que cada uma delas me traz algo para eu depois utilizar em sessões ou em formações, workshops, palestras, aquilo que acontecer, porque se uma utilizo muito as emoções e trabalho as emoções, que é a minha base de educadora, e todas as formações e workshops que me foram sustentando neste caminho, como terapeuta de desenvolvimento humano e transpessoal, tenho determinadas técnicas que me proporcionam também aplicar e fazer com que a coisa surja de uma forma mais gradual e consistente em nós, em cada um de nós, e depois como coach todas umas ferramentas mais práticas, mais pragmáticas, mais dia a dia, mais de questões diretas para respostas diretas, que também complementam esta minha dicotomia de terapeuta e de educadora. Portanto, daí eu dizer-vos que o método é o meu método, é o método Sono, é simples, ousado e único. Mas hoje vou se calhar partilhar um bocadinho convosco aqui uma posição mais de emoção, de emoções. E basicamente é por aqui, ou seja, quando nós trabalhamos as emoções temos de ter algum cuidado porque vamos mexer com muito passado, vamos mexer com muita crença, com muito padrão, vamos mexer com o crescimento de tantos anos quantos aqueles que cada um de nós temos, e isto é muito melindroso. Entretanto, no meio disto tudo, vou trocar de mão, no meio disto tudo, achei eu que havia determinadas situações que estavam resolvidas em mim. E resolvidas porque sim, porque trabalhei muito nelas, sim, porque tive terapia e que me ajudaram a fazer esse trabalho, sim, porque entretanto dentro de todos os cursos, formações, de todas as situações que eu fui frequentando, workshops, etc., me foram também dando algumas nuances e alguma sustentabilidade a esse trabalho. Só que de facto nós só conseguimos perceber isso quando encaramos uma situação, um momento ou pessoas que nos proporcionam enfrentar isso. E foi o que aconteceu. Esta semana aconteceu uma situação normalíssima, ok? Em que basicamente eu tive que viver uma ou várias emoções, mas uma que se calhar com maior força, se quiserem. E de facto, o que é que aconteceu? Um desequilíbrio da minha parte, um descontrole de não conseguir, na altura do momento do evento, ter o discernimento de me distanciar da emoção. E deixei-me envolver pela emoção. Vim para casa, fiz o que tinha a fazer e o que sempre vos digo e partilho para fazerem, que é viver esse momento e permitirem viver esse momento. Portanto, no meu caso, passa pelo chorar, que eu adoro chorar, é o chorar, é o falar sozinha e é o dançar. São terapias muito pessoais, muito autodidatas, que me ajudam de alguma forma a fazer o luto e depois a integrar, a reestruturar-me outra vez. E assim foi. Cheguei a casa, chorei o que tinha a chorar, falei sozinha, falei também, partilhei muito com o meu marido, e depois sozinha em mim comecei a desconstruir e a reconstruir o que é que eu tinha sentido, para que é que eu tinha sentido, o que é que me levou a sentir. E de facto foi isto, foi uma expectativa que fui criando perante algo que estava a ser, digamos, difundido de uma forma mais enaltecida do que aquilo que era, mas o facto é que estava a acontecer. Portanto, eu fiz algo que tantas vezes aqui comunico convosco, que é perspectivar, que é talvez das situações
que mais frustração nos traz, que é colocares algo sem saber se é, se não, mas perante o que te vão dando, tu vais construindo um filme e uma história. Portanto, é uma expectativa, ok? Portanto, primeiro passo menos certo. O segundo passo foi crescer e deixar crescer uma emoção à volta dessa expectativa. E a emoção foi de angústia, a emoção foi de frustração, a emoção foi de fracasso, ok? E claro, quando confrontado com o evento, com o momento, tudo isto já estava em rebuliço, tudo isto já estava numa panela de pressão e claro, o que é que aconteceu? Pá, rebentou. Não há perdas de razão, há sim, como eu costumo dizer, e isso sim está já integrado em mim, também não há culpas, há sim responsabilidades de parte a parte e até ao limite que cada um tem de responsabilidade nessa mesma situação, no momento, no evento, nas pessoas, o que for. Neste caso específico foi numa situação. Portanto, depois em reflexão cheguei a esta conclusão, foi uma expectativa criada em que foram emoções colocadas lá dentro e que eu permiti, portanto responsabilidade minha, e a segunda responsabilidade foi exatamente não me ter permitido colocar numa posição de distanciamento ao ponto de perceber mesmo na situação que estava a haver um envolvimento acima do que era suposto. O que é que aconteceu? Percebi então que em mim estava uma emoção ainda latente e a ser melhor trabalhada, que é o quê? É o meu salvador interno. O que é isto? É simples, é esta minha impulsividade de querer ajudar os outros e de querer estar sempre para os outros, o que não deve ser assim, cada um é como cada qual, mas eu tenho de respeitar o limite do outro. Ok? E o que é que isto acontece? Numa situação de educadora, que é o meu caso, portanto, eu como terapeuta e como coach, isto torna-se, deixem-me usar este pleonasmo, facilmente fácil, não é? Porque existe realmente ali uma barreira quase que automática. Existe uma barreira de que eu vou para uma sessão com uma pessoa, há algo a trabalhar que é dessa pessoa, portanto eu estou completamente distanciada das minhas emoções, estou completamente distanciada de qualquer envolvência ou expectativa que eu possa colocar, porque em mim está completamente ciente que o trabalho é da outra pessoa, o trabalho é com outra pessoa, o desafio que é trazido é da outra pessoa, ok? Como educadora há toda uma envolvência de N situações, N pessoas e diário. Não é? Daí eu ter-me debruçado tanto sobre as emoções, porque acho que é a base de quem lida diariamente de forma regular com o mesmo grupo de pessoas. Quando é esporádico, a coisa ainda vai que não vai, como terapeuta ou coach, não é? Quando é algo que é diário e o grupo de pessoas, em norma, em 99,9% é sempre o mesmo, as emoções aqui estão muito ao rubro, como um casamento, como uma relação mãe-filho, pais-filhos, não é? Portanto, há emoções muito ao rubro. Portanto, o que aconteceu foi exatamente que tudo isto tornou-se um rebuliço e eu vim para casa perceber que a emoção que está latente em mim é exatamente este meu salvador. Portanto, eu tento, dentro da minha perspectiva, daquilo que eu acho ser os valores e os princípios certos a envolver as crianças, eu tento dar o meu melhor. Onde é que aqui houve um certo, ou não houve um certo distanciamento? Foi partir do pressuposto, mais uma vez a expectativa, de que isto estava a ser bem interpretado e bem aceito pelo lado oposto. E realmente estava a ser bem aceito. Foi interpretado aos olhos de cada um. Ok? Estamos a falar de cada um, pais. Portanto, o que é que eu tirei daqui para mim? É que efetivamente este salvador interno ainda está mal trabalhado, que tem que ser revisto e que já comecei. Portanto, tem que perceber aqui os limites deste meu salvador para com o outro, ok? O que é que eu vou deixar aqui de sugestão enquanto mãe? Enquanto mãe que teve filhos, como qualquer mãe e qualquer pai, da idade de um pré-escolar, enquanto mãe de filhos de um primeiro ciclo, de adolescentes, agora jovens e quase trabalhadores, adultos trabalhadores, atenção também a quem tenta, com toda a legitimidade que nos é dado como pais, destas inseguranças que não nos é ensinado e que aparecem inerentemente ao facto de termos este papel de pai e mãe, atenção também ao limite de
de integração na vida de uma instituição, de um grupo de docentes. O nosso papel termina, enquanto pais, e termina no sentido de atenção, atenção às minhas palavras, ok? Mais uma vez ressoo e peço atenção às minhas palavras. O nosso papel de pais, a partir do momento que escolhemos a instituição e o grupo de docentes que nela trabalha, existe uma confiança automática inerente. Ponto. Porque senão é melhor trocarmos já de instituição, porque não vamos nunca ficar tranquilos, ok? A partir do momento que existe esta confiança, existe também, e assim eu trabalho, e portanto vou falar só em meu nome, da parte de quem trabalha com os nossos filhos, uma disponibilidade para ouvir os pais. Essa disponibilidade, no meu tempo, muito menos, porque havia só o telefone e as reuniões presenciais, pouco mais. Hoje em dia já temos os mails, as reuniões mantêm-se e o telefone também, e inclusive conversas de corredor, conversas estas saudáveis, obviamente, que é quando os pais chegam e conseguimos trocar algumas impressões. No meu tempo isso também não era permitido, não havia conversas, no meu tempo enquanto mãe, não havia conversas de corredor. Portanto já existe uma panóplia de tentarmos chegar a bom senso e a bom porto, escola, família, família, escola. Portanto, a responsabilidade é de parte a parte. A responsabilidade é do docente e da instituição, a responsabilidade é dos pais de perceber esses limites, ok? E nós, pais, nestas inseguranças, também por vezes galgamos obstáculos e barreiras que não nos pertencem. Que não é do foro familiar, é sim do foro da curiosidade e interesse de quem é pai e de quem é mãe, mas não numa situação de praticamente querer mudar o que quer que seja em termos de sala de aula e mais ainda, proibir a criança de participar nessas atividades quando todos os outros participam. É uma escolha. Atenção, isto é uma escolha. Aqui o meu desabafo está na situação das emoções. Atenção a nós pais quando nos sentimos inseguros. É questionar imediatamente, para que é que eu estou assim? O que é que me está a provocar esta insegurança? É o quê? É eu achar que não sou boa mãe, bom pai? É eu achar que eu não tenho tempo suficiente para os meus filhos e estou a sentir-me de tal maneira insegura que isto deles estarem a fazer e não me conseguirem explicar direito ou não entender direito está a mexer comigo? É o facto de eu achar que a minha filha ou o meu filho não é tantas vezes falado ou chamado? É o que quer que seja, atenção a essas emoções, porque vamos passar para os nossos filhos. Os nossos filhos vão perceber essas inseguranças e vão fazer com elas que aquilo atue em seu benefício, ok? Isto é um tema perdão, é um tema que melindra muita gente, inclusive a mim. Enquanto mãe, ainda, ok? Enquanto educadora, muito. Enquanto pessoa que se preocupa e trabalha emoções desde cedo, extremamente. Preocupa-me extremamente, mesmo bastante. Porque é nas emoções que nós conseguimos ser os melhores seres humanos. É com as emoções estruturadas e minimamente resolvidas que nós conseguimos fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. Portanto, o facto de eu trabalhar em mim há anos não faz de mim um ser perfeito. E ainda bem, e eu continuo a dizer isso, ok? Não faz de mim um ser perfeito, não é isso que eu quero. Faz de mim, sim, um ser alerta. Um ser que consegue chegar a casa e perceber onde é que teve a responsabilidade e o que é que aconteceu para poder ter este tipo de atitude. Portanto, a sugestão que eu aqui vos deixo é de uma reflexão sobre as vossas atitudes, sobre os vossos sentimentos, emoções, sobre os vossos comportamentos, não só para com o outro, que isso é muito importante, mas essencialmente para convosco. Para que é que necessitam de agredir? Para que é que necessitam de enaltecer algo que não é suscetível dessa grandeza? Para que é que necessitam de perceber mais do que aquilo que é perceptível? Onde é que eu poderia ter feito melhor ou diferente ou de outra forma para que não chegasse a este ponto, ok? Portanto, caríssimos, fica aqui este desabafo como educadora de emoções, fica também aqui novamente a partilha do para quê que eu uno estas três vertentes minhas profissionais e de facto eu sou uma apaixonada pelo ser humano e por todos aqueles que de alguma forma têm a coragem de olhar para si e de ver as suas imperfeições, percebendo que é nelas exatamente que existe a sua diferença, a sua ousadia, a sua unicidade na simplicidade de quem são, tá bom? Um resto de um excelente dia e sejam muito, muito, muito felizes. Bem-ajam.